O Jornal das 10 exibiu ao longo da semana uma série especial de reportagens sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Nós vimos os modelos usados no Rio de Janeiro e em São Paulo e também na Europa. Na última reportagem da série, Sandra Coutinho e Anderson Gásio conferiram o exemplo americano, não foi, Sandra? Quando se fala em fé nas escolas, por aí nos Estados Unidos, o debate maior se dá em torno do conhecimento científico, né? Pois é, André. Aqui nas escolas públicas dos Estados Unidos o ensino é laico, mas alguns grupos cristãos fazem pressão para que ideias religiosas sejam incluídas nas aulas de ciências. Nos Estados Unidos, a imensa maioria das crianças frequenta escolas públicas. Nelas, a religião fica do lado de fora da sala de aula. Mas uma discussão ronda o quadro negro. And so if God made land animals on day 6 and those days are ordinary days, guess what? Dinosaurs live with people. No, they actually didn't. No centro da discórdia está a teoria da evolução do naturalista inglês Charles Darwin. Por lei, os professores de escolas públicas devem ensinar a teoria de Darwin nas aulas de ciências. Mas para muita gente nos Estados Unidos, a evolução é apenas uma das teorias que podem explicar as diferenças entre as espécies. A alternativa seria o criacionismo, ou a crença de que Deus está ligado à criação de todos os seres vivos. Uma pesquisa mostrou que 40% dos americanos acreditam que Deus criou todos os organismos vivos com o aspecto que tem hoje. Outros 38% acham que Deus guiou a evolução da espécie humana a partir de formas mais primitivas de vida. E apenas 16% acham que Deus não teve qualquer participação no processo. Em Nova York, essa escola é um templo da ciência. Nas lições do professor Rob Olazagasti, criacionismo não entra. Para ele, ciência e religião não se misturam bem, especialmente em uma escola pública, onde há tantas ideias diferentes. O professor defende que é preciso equipar as crianças com sólidas bases científicas, sem a interferência de crenças. Ou podemos acabar no banco de trás de um mundo globalizado, diz ele. Rob conheceu a documentarista Greta Schiller num curso de pós-graduação em biologia. Os dois se surpreenderam quando um professor disse que a teoria de Darwin era apenas uma das explicações para a diversidade das espécies. O choque foi o motor para gravar No Dinosaurs in Heaven, ou Não Há Dinossauros no Paraíso, que critica a mistura entre ciência e fé. Greta acha que a defesa do criacionismo se baseia na ideia americana de que é justo garantir o ensino de todos os pontos de vista. Realmente, há dois lados, a ciência com a teoria da evolução e a religião, diz ela. Dentro desse museu na Flórida, tudo foi feito para defender a crença dos criacionistas. O ex-professor de biologia, Tom DeRosa, é o fundador e diz que encontrou na religião as respostas para o que chama de falhas na teoria de Darwin. A teoria não explica, por exemplo, a origem da vida, diz ele. Ele também não acredita que todas as espécies têm um ancestral comum e defende uma outra tese polêmica. De acordo com os arqueólogos, os dinossauros foram extintos 65 milhões de anos atrás. E os humanos só começaram a surgir há cerca de 100 mil anos. Mas, para os criacionistas, as duas espécies conviveram na Terra no mesmo período. E para provar isso, eles mostram um trecho da Bíblia, no qual Jó descreve estar vendo um enorme animal, que, segundo eles, seria um dinossauro. Para os criacionistas, um testemunho muito mais convincente do que as teorias de Charles Darwin. O fundador do museu faz parte do grupo de americanos que desejam abrir as escolas para todos os pontos de vista e deixar que cada criança possa escolher no que acreditar. Mas somos censurados, ele reclama. Mas uma porta ainda está aberta para a religião entrar nas escolas.
O projeto Face to Faith dá rosto à diversidade religiosa em colégios dos Estados Unidos e outros 14 países. Estudantes de crenças diferentes conversam por videoconferência em diferentes partes do mundo para entender a fé de cada um. Para Charles Haynes, coordenador do projeto, a religião deve ser ensinada nas escolas, porque a ignorância pode ser o primeiro passo para a intolerância. Se não ensinarmos religião, podemos contribuir para a criação de estereótipos, que são a base da hostilidade.